A maioria dos grupos de resistência some rápido, mas esse sobreviveu. Tornou-se um dos exércitos clandestinos mais temidos do século XX. Um grupo que começou com rifles roubados, bombas caseiras e fazendeiros de bicicleta, mas acabou enfrentando o Império Britânico. Eles não eram forças especiais, não eram soldados treinados, eram apenas católicos irlandeses simples vivendo em bairros que o governo mal se preocupava em proteger. Esta é o índice de rendimento acadêmico. Construíram casas seguras sob mercearias, contrabandearam armas do Oriente Médio e operavam redes de espionagem. Este episódio está incrível. Estou com meu amigo Vittorio Angeloni, um comediante brilhante de Belfast. Quero deixar claro que fazemos piadas neste episódio. Não quero ser irreverente em relação a uma situação tão difícil e complexa. Como muitos irlandeses e comediantes, costumo buscar o lado engraçado até nos momentos difíceis. Se você gosta de história irlandesa e religiosa, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Vittorio Angeloni. Mandou bem. Como vai, senhor? Estou muito bem. E você, Marco? Estou ótimo, irmão. Obrigado por se juntar a mim nessas últimas horas em Nova York. Você está me pegando antes de eu desaparecer. Presumo que seja para sempre. Em cada etapa do meu pedido de visto e chegada, achei que seria expulso em algum momento. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Mas isso torna tudo divertido, não é? Tem um tempero bom em tudo. Eu tentei aproveitar ao máximo minha uma semana aqui, partindo do princípio de que nunca mais vou voltar. Também é difícil ser um comediante estrangeiro de stand-up com visto, porque mesmo que eu tente ficar, as pessoas sabem onde estarei. Você está no meu site, com certeza. É tipo, olá, esses são os lugares onde você pode me pegar quando quiser. Exatamente. Nós nos conhecemos na rua aqui em Nova York. Sim, muito divertido. E, meu amigo David, que coincidentemente está na sala. Olá, como vai, David? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nós literalmente estamos na rua e David tem um talento para encontrar irlandeses. Eu não sei como ele faz isso, ele tem... É tipo um hobby. Ele não consegue ouvir. É interessante essa condição de encontrar os irlandeses. Ele é grande fã de música irlandesa. Tipo, quero dizer... Sim, eu amo o povo irlandês. Sim, Vocês adoram, são muito legais. de verdade. Dizem que irlandeses são maldosos, mas todos que conheci em Nova York usam brinco de argola. Você ama os Fontaines e eu penso, esse é meu tipo de cara. Muito engraçado. Você é super fã dos Fontaines. Ontem o baterista me seguiu no Instagram e fiquei animado. Não acredito que Miles, que você acabou de conhecer, encontrou o Green em um bar semana passada e eu fiquei com inveja. Great Chatham foi bem rude comigo uma vez. Bem, ele é um maldito astro do rock. Ele é isso mesmo. Ele é foda. E eu meio que respeitei isso porque eu estava em um show de uma banda chamada Lankham. Eles eram tipo uma banda de folk irlandês meio sombria. Eles são realmente, realmente ótimos. Depois teve uma confraternização com bebidas com ele, Great Chatano e o cantor Raddy Pitt, da Lankham. Fui até eles e disse, desculpa interromper, só queria dizer que acho vocês incríveis e adoro o trabalho de vocês. O Graham respondeu, tudo bem. Também quero isso. Se eu encontrar o Liam Gallagher, quero que ele diga, quem diabos é você, cara? Eu quero... É isso que eu quero. Eu quero que ele me mande pra longe e eu ficaria tipo, sim, ele fez isso. Ele era o que eu queria. Obrigado, Liam. Exatamente. Eu não quero que ele seja assim. É ótimo te conhecer. Você quer uma foto? Não. Seja uma estrela do rock. Sabe como é. Mas quero dizer, os irlandeses no meu livro sempre tiveram uma página especial. Já fizemos ótimos shows em Dublin. Sempre com essa cultura de cantar junto, estilo pub, participativo. E todo mundo sabe tocar música, o que é incrível e tem uma longa herança musical. Damien Rice, esse cara é fantástico. É o do Float Like a Cannonball, né? Acho que sim. Então, É? Mas, Você ganha uma música, já que todo irlandês tem uma para encerrar festas. Qual seria a sua música especial? tipo, se eu pudesse escolher qualquer música. Cante ela no fim da festa. Senhor Brightside dos Killers. A capela insana. A capela. A capela em um bar. Ou eu faria algo muito triste, como o naufrágio do Edmund Fitzgerald. Quando todos ficam em silêncio, você diz, saindo da minha jaula. Estou muito bem, 100%, sem dúvidas. Sim, fico feliz que você pergunte, pois tenho várias guardadas. Talvez eu cante Champagne Supernova. Sim, de novo. Oh, Don't Look Back in Anger. Sim. Então você é um grande fã de Oasis. Curioso é que eu era e não sabia. Davi disse, você precisa ouvir os álbuns, tipo o Definitely Maybe. Eu respondi, eu gosto de todas as músicas. Todas são muitos sucessos?
Porque eu gostava de 7 músicas e você pensaria, se você gosta de 7 músicas, então provavelmente gosta dessa banda, mas eu nunca fui assim, tipo, Oasis, eu não conhecia a história. É fácil gostar de Oasis de forma passiva e só ficar tipo, eu sei o que eles fazem e, sabe, se toca, eu canto junto ou algo assim, mas fazer uma pesquisa mais profunda mesmo. Você foi? Não, eu fui. Não, esse é o seu trabalho. Você que tem que desviar. Nós fomos ao MetLife, eu e Davi. Ele usou um chapéu de pescador e ficou fazendo poppers. Foi ótimo. Muito bom. Muito bom. Nos encontramos e descubro que você esteve no Comedy Cellar, o melhor clube de comédia do mundo. Momento muito louco. E que já é uma história insana à parte. Mas eu queria fazer um episódio sobre os conflitos e o índice de rendimento acadêmico na história da Irlanda. Pensei, preciso de alguém pra isso comigo, sabe? Aí você apareceu. Bastidores? Pensei, isso é uma coincidência, sabe? Que coisa linda. Eu estou muito nessa de acreditar em coincidências no momento. Eu acho que o universo às vezes só te aponta na direção certa. Bem, estou começando a acreditar em magia. Talvez eu fique realmente religioso. Acho que essa vai ser minha próxima fase. Vou ficar realmente religioso. Ainda não escolhi qual religião. Tipo, eu cresci católico, mas estou tentando decidir, tipo, uau, onde devo focar meus esforços? Tipo, talvez eu vire um grande cara budista. Mas isso é quase seguro demais. Acho que você devia ir pra um culto hardcore, tipo Igreja Unitária da Coreia. Sim, em vez de coreano. Exatamente, mas tipo, vai fundo, se joga mesmo, sabe o que quero dizer? Direito. Como participar dos cultos deles pelo Zoom. Ou só mergulhar de vez. Tipo muçulmano, sempre usar Kendora. Só, sabe? Se eu pudesse, tipo, ir pra Meca e voltar como Ahmed Angeloni. Nação do Islã. Como, tipo... Você está familiarizado com isso? Não. Nação do Islã é algo específico. Nem chamo de seita, pois alguns muçulmanos nem reconhecem assim. Eu não entendo muito de política, mas é um grupo específico de muçulmanos negros nos Estados Unidos que são bem radicais. Isso é parecido, mas o oposto dos israelitas negros? Tipo, merda, como eles diriam, tipo nação do Islã. Tipo, se você é um cara negro que vai pra prisão, tem uma boa chance de você virar, tipo, nação do Islã. Beleza. E isso meio que foi liderado por esse cara, o mais honorável Elijah Muhammad. Beleza. E tem vários assuntos sobre... E esse era o tipo de Islã que Malcolm X seguiu ou não? Ele só seguiu o Islã mesmo. Raiz. Ou ele... Eu acho. Então isso provavelmente merece um episódio só pra isso. Mas também tem essa busca, o alienígena na nação do Islã que criou as pessoas brancas. O quê? Tem muita história aqui. Isso é horrível. Acho que seria difícil entrar nessa religião. Mas gostaria de ser aberto, tipo... fui criado por um alienígena. Desculpa. Sim, essa é a nação do Islã. E vai nas imagens. Sim, Yaqub. Então Yaqub é, tipo, basicamente como um deus. Acho que ele joga pelo Aston Villa. Cara, você coloca uma bola na área, ele vai chegar nela, cara. Ele vai cabecear essa bola, com certeza. Ele tem 2 cérebros, um cérebro branco e um cérebro negro. Ele criou pessoas brancas e pessoas negras. Acho que isso pode ser muito sacrílego para a nação do Islã. Se for o caso... Me desculpem. Desculpem a todos os ouvintes e espectadores que são, vocês sabem, defensores da nação do Islã ou cidadãos da nação do Islã. Talvez eles sejam patriotas de verdade, entende? Não sei, não conheço o processo de visto. Hoje não falamos disso, mas sim sobre o índice de rendimento acadêmico. Eu realmente não sei nada sobre isso, mas eu pensei, é só uma época fascinante da história. Os conflitos, essa violência, principalmente sectária, entre católicos e protestantes. Na verdade, é uma guerra por procuração ligada à colonização britânica na Irlanda. E o que isso significa para as pessoas? A história é profunda, aborda terrorismo e luta pela liberdade. Tudo depende da perspectiva e de quem você representa. E ainda existem muros até hoje, acho que em partes de Belfast, que separam o lado protestante do lado católico. Tudo isso ocorreu há cerca de 50 anos. Sim, tecnicamente acabou em 1998, então já faz 27 anos. Sim. Então, foi basicamente isso. Mas depois ainda aconteceram mais algumas bombas. Eu cresci nesse ambiente. Nasci em 96 e às vezes tínhamos alertas de bomba. Você perdia sua aula de música naquela noite? Porque era tipo, o ônibus não vai passar porque pode explodir. O mais doloroso para um irlandês. A gente era tão divertido. A gente era tipo, era tão bobo como a gente ficava. Sim, não preciso ir pra minha, não preciso ir pra essa coisa. Então explique para mim e para o público primeiro. Seu nome é Vitório. Sim. Que não é o nome mais tradicional irlandês. Não é um nome tradicional ou irlandês. Sou metade italiano, esse é o meu.
Minha origem é italiana, da família do meu pai. Eles se mudaram para Belfast na Segunda Guerra Mundial para escapar das bombas e da violência. Legal. E essa foi uma boa decisão. Até alguns anos depois, Você sai do Sudão pra ir pra Rússia. Essa seria uma boa região. Eu consegui entrar, porra. abri uma sorveteria, bem estereotipado, mas esse era o negócio da família. Tipo gelato. Sim, verdade. Também gosto de peixe com batatas fritas. Sim, claro. Essas são as duas coisas que os italianos fazem na Irlanda. Ah, é mesmo. Italianos são peixe com batatas fritas e sorvete. Isso também é muito engraçado. Eu sei, nos Estados Unidos da América parece que haveria uma delicatessen, mas não tem, só algumas sorveterias de gelato. Mas isso parece mais recente, não parece que historicamente era o que os italianos faziam na América. Mas eu fiz isso. Aquilo foi explodido em 1975 pelo UVF. Literalmente explodido. Foi bombardeado pela UVF. Sim, essa é a Força Voluntária do Ulster. Existem tantos acrônimos para diferentes grupos paramilitares como a UVF, a Ulster Defense Association, a Ulster Freedom Fighters, o Índice de Rendimento Acadêmico, o Índice de Rendimento Acadêmico Provisório, a Irish National Liberation Army. E dentro do Índice de Rendimento Acadêmico tem o Índice de Rendimento Acadêmico Verdadeiro, o Índice de Rendimento Acadêmico Continuidade, o Índice de Rendimento Acadêmico Antigo. E fica tudo muito complicado. E por que foi explodido? Eu não sei, não, É muito irlandês. Você só diz, não falamos sobre isso. Só descobri há 2 anos que tinha sido explodido. Meu pai sempre dizia que teve que fechar, mas nunca explicou o motivo. Achei um artigo no New York Times sobre a explosão. O quê? Porque terminou em cessar-fogo. Após 6 meses de cessar-fogo, explodiram a sorveteria da minha família. Por que uma sorveteria? Bem, isso mas algumas pessoas diriam que isso é culpabilizar a vítima, insinuando que minha família devia fazer algo além de vender sorvete. Nunca ouvi isso e gostaria de afirmar que não era isso que estava acontecendo. Mas basicamente, o que aconteceu foi que uma senhora trouxe uma bolsa até o balcão, tipo o caixa, e disse: alguém deixou essa bolsa em uma das cabines. Você poderia guardar, tipo nos achados e perdidos, mas Belfast em 1975 não tinha muitos desses lugares. O primo do meu pai, Eugênio, abriu a bolsa devagar, viu fios e a jogou para a porta, explodindo logo após sair da mão dele. No café, 100 pessoas estavam presentes. 39 ficaram feridas, mas ninguém morreu, o que é surpreendente. Ele foi entrevistado na televisão logo após o ocorrido, mas a explosão arrancou sua orelha e ele perdeu a audição desse lado para sempre. E aí tem uma entrevista de televisão muito engraçada em que ele está lá, parado, segurando a orelha com sangue escorrendo pelo rosto. Von Koch. Sim, exatamente. O entrevistador pergunta: e o que ocorreu quando a bomba explodiu? E ele está gritando porque ficou surdo? Parece perfeito. Ele trouxe uma bolsa e eu vi fios. Isso é ridículo pra caramba. Mano, isso é loucura. Então esse é o meu... Explodindo. Uma sorveteria parece algo completamente trivial. Eu pensei, na verdade, uma que poderia conseguir isso é a sorveteria turca. Aquela que finge dar sorvete, mas engana. Eu explodiria aquilo. Com certeza absoluta, certo? Te dou meu maldito sorvete. Nunca faria isso com você. Já fizeram isso com você? Sim. É uma sensação muito ruim. Foi divertido por uns 4. Depois você ficou sério. Aquele cara é gente boa. Ele é bom. Olho pra baixo e vejo um guardanapo na mão. Eu fiquei tipo, Deus, eu olho pra cima. É como se fosse alguém, é meu pai fazendo isso. Eu fico tipo, como diabos ele tirou a máscara? Eu fiquei, o que está acontecendo? É dia de ação de graças. Ainda não me recuperei. Parece uma viagem ruim. Estalo as costas, vejo o rosto dele, é loucura. Mas ele pode ir. A família parecia gente boa. Acho que eram gente boa. Eles eram conhecidos por um sorvete específico chamado Smokey, que vinha em um copo Knickerbocker Glory, tipo um copo alto de sorvete de baunilha. E aí vinha suco de abacaxi por cima e depois um pedaço de chocolate esfarelado em cima disso. E esse era o sorvete pelo qual minha família é de um jeito meio estranho, famosa em West Belfast por esse tipo específico de sorvete. Todos debatem a receita, mas é suco de abacaxi, não limonada. Isso é uma exclusividade. Isso é informação privilegiada numa receita, mas só pode obter uma específica. Eles não fazem mais o suco de abacaxi, mas meu nono, o pai do meu pai, ainda tem um recipiente grande disso. Sério. Sim. Exatamente igual. Só dos anos 60, só um velho vat raspando o fundo tem um pouco, tudo bem, isso é loucura. Né? Agora, só pra dar contexto, podemos puxar um mapa rapidinho, meu amigo Christos de Belfast. Ou, na verdade, talvez só a Irlanda em geral.
porque eu acho que a geografia aqui faz um pouco de diferença, né? As pessoas pensam em Irlanda, pensam em Dublin, É, mas os conflitos aconteciam principalmente na Irlanda do Norte. sim, a maioria mesmo. Tinha coisa acontecendo perto da fronteira, onde era mesmo? Ah, é onde muita coisa acontece, na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República. Sim. E nós chamamos as pessoas do sul de mexicanos, porque eles são do sul da fronteira. Sul de qual fronteira? Da Irlanda do Norte. Sim, então em Belfast, nós chamamos as pessoas do sul, como da República da Irlanda, de mexicanos. Isso é engraçado, vocês nem têm mexicanos aí. Tem uma rede de burritos surpreendentemente boa na Irlanda que começou em Belfast, chamada Boozham, e eu perguntei ao mexicano, é realmente boa? E ele disse, é um bom Tex-Mex, mas não é comida mexicana de verdade. Isso é hilário. Eu pensei, vou aceitar isso. Sim, sim, sim. Na Irlanda, eu vou aceitar um bom Tex-Mex, porra. Tem uma coisa engraçada de ir especificamente no Reino Unido e por aqui, tipo, nessas ilhas. Ver pessoas que têm sotaques combinados com sotaques que você não espera, tipo, encontrar um cara indiano-escocês. Ah, engraçado. Ele foi de Mumbai pra Glencoe e tem sotaque indiano-escocês. Algo como um sotaque puxado. E eu fico tipo, eu nem sabia que essa combinação era possível. Tem um grande comediante irlandês que é meio maluco, mas que costumava ter um programa de televisão na Irlanda, tipo um programa de sketches. O nome dele é David McSavage. Ele faz stand-up e tem um número próprio. Esse é um dos trechos mais engraçados que já vi, onde ele diz que você não pode mais fazer sotaques ofensivos, tipo isso obviamente não é permitido, mas alguns sotaques realmente combinam muito bem juntos. E ele fala, por exemplo, escocês e japonês, e aí ele fica fazendo rá por uns 5 minutos e não para de ficar engraçado. É absolutamente hilário. Highball. São combinações inesperadas. É, Como um cara mexicano na Irlanda, você é tipo, há muitos brasileiros e espanhóis em Dublin, mas mexicanos são bem raros. fascinante. Meu irmão estudou com um mexicano que trouxe grilos para uma festa e nós comemos. Grilos de verdade. É desagradável, tipo grilos secos. E simplesmente mastigando eles. Eles realmente não têm gosto. Mas experimentei e fiquei até orgulhoso de ter provado grilos. Eu realmente acho pessoalmente que existe uma conexão entre os mexicanos e os irlandeses. Sim, E eu não sei bem o que é. As bandeiras são parecidas, claro, mas falo culturalmente. sim, o cara que lidera o Dead Rabbit. Ele abriu outro bar em Jersey chamado San Patricios, que mistura temas mexicano e irlandês. Interessante. Então isso é tipo uma coisa, eu costumava trabalhar em um bar mexicano-irlandês em Londres. Qual é a sua opinião? Para mim, eu sempre me conectei. Só de fazer shows, você se apresenta no sul do Texas com muitos mexicanos e também na Irlanda. Há uma vivacidade emocional, como se estivesse vivo, e uma obsessão pela música. Muitos são católicos, o que acredito influenciar a perspectiva cultural. Existe uma pobreza recente, pode-se dizer, nos últimos poucos séculos, onde, você sabe, o país superou algo. Há também um aspecto colonial. O México tem a América, entende? Acho que é uma cultura mística antiga que teve o catolicismo envolvido, Foi sobreposta. Em cima. colocada sobre ela. Sim, sim, sim. Porque eu tenho lido muito sobre a Irlanda, né? Tipo, antes do cristianismo, antes da chegada de São Patrício e tal. É algo bem antigo e pagão. E o idioma irlandês é um dos idiomas mais antigos do mundo que ainda existe, tipo, até hoje. E eu acho que provavelmente é isso. E acho que há muitas ligações com, tipo, o México e, assim, a Irlanda também tem uma grande influência do norte da África, o que é meio estranho. Se você der zoom pra fora nos mapas, pode se afastar dali. Se não for só uma imagem, é como o norte da África, tipo, se você tirar a parte de baixo da Inglaterra. Se fosse uma rota de navegação, muitos desembarcaram no sul da costa da Irlanda. Gibraltar fica bem ali. Do norte da África, então isso segue por esse caminho e há várias conexões entre as línguas. Acho que o povo irlandês é culturalmente parecido com vários países colonizados. E também com países realmente antigos, como pagãos ou de religiões mais antigas. Por exemplo, acho que indianos são culturalmente muito parecidos com irlandeses e mexicanos. Tenho certeza de que há muitos outros. Aposto que, se conhecesse um Inuit, nos daríamos bem. Isso é fascinante. Acho que isso seria legal. Estou curioso sobre isso. Também ouvi outra coisa interessante, mas esqueci quem falou. Eu nem lembro quem era. Um podcaster, um irlandês, que falou sobre essa conexão entre irlandeses e palestinos. Gaddafi deu armas para o índice de rendimento acadêmico? Eu ia justamente falar sobre isso. Eu tenho isso nas anotações, sabe? Talvez a gente já vá direto para esse assunto. Mas especificamente, você já ouviu falar dos Black and Tans? Sim, sim. Então,
Os americanos não sabem disso. Alguns dos maiores canalhas de todos os tempos, tipo um esquadrão da morte enviado para a Irlanda. Literalmente. Isso é tipo começo dos anos 1900. Foi tipo, isso é cedo pro Churchill, isso é cedo pro Churchill. Não consigo me lembrar quem foi que criou os Black and Tans. Mas é basicamente uma força paramilitar enviada pelos britânicos para reprimir qualquer tipo de resistência irlandesa. Sim. Acredito que foi mais ou menos na mesma época em que os Black and Tans recuaram na Irlanda. Eles eram literalmente os mesmos. Pessoas foram repatriadas para atuar como força paramilitar no mandato britânico. Palestina? Sim, eles treinaram as forças de defesa israelenses e afins. E então os irlandeses ficam tipo, ok, nós fomos oprimidos por essa força paramilitar britânica, literal. Os mesmos caras. É exatamente isso, não é como se fosse da mesma árvore, são os mesmos humanos. Se você pensar nessas duas culturas distintas, com religiões e etnias diferentes, mas que convergem de forma estranha, acho que isso representa uma grande ameaça. Sim, é louco. Você vê fotos de crianças palestinas, tipo do ano passado, com uma placa. Libertem a Irlanda do Norte. Isso é muito louco. Eles estão cuidando de vocês? Essa é a coisa que eu acho. Quão ruim é Belfast? Uma porra de... Quão ruim é Belfast? Crianças palestinas, obrigado pela atenção. Mas vamos olhar para a Irlanda. Sim, eles precisam muito agora. Ligação intensa entre América e Irlanda também. Durante a fome, que na verdade não foi uma fome, supostamente havia comida suficiente, os britânicos apenas levaram grande parte dela. Esse é o exemplo perfeito de como foi meio que uma tentativa de genocídio, de certa forma como a fome, onde comunidades nativo-americanas doaram um monte de comida juntas. Eles enviaram um navio à Irlanda após ouvirem sobre a fome, mas o exército britânico impediu seu desembarque sob ameaça armada, porque eles achavam que isso afetaria negativamente a economia se comida de graça estivesse chegando. Nossa, Então eles estavam protegendo o produto interno, bruto fome na Irlanda. isso é loucura. Tem uma grande estátua de uma pena na Cornualha. Sim, eu já vi isso. Sim. E isso é para homenagear a tentativa deles de, Foi algo bonito. Não era muita comida, mas eram os próprios nativos americanos lidando com seu genocídio que enviavam. Acho que foram, alguns cavalos e, só grãos. para ajudar, mas eles recusaram porque não queriam. Vocês são donos de um cassino? Eu acho que a gente deveria ter... Não, eu acho que a gente deveria ter nosso próprio cassino. Acho que a gente deveria conseguir um também. Um dos cassinos, porque eles estão falando sobre construir cassinos em Nova York. Acho que isso deveria ser administrado por irlandeses. Provavelmente vai ser, pra ser sincero. Isso é verdade. Não sei se você já ficou muito em Nova York, mas tem uns irlandeses por lá. Mas é interessante, a fome está lá, um movimento de negação da fome. Como um movimento de negação do Holocausto. Certo? Parece que com qualquer grande tragédia, sempre há um grupo de radicais que diz que isso não está acontecendo. Bem, eu acho que o consenso entre os irlandeses é que fome provavelmente não é a palavra certa para usar para isso. Porque uma safra fracassou, como a praga da batata, e então... Mas, de novo, eu acho que a percepção do resto do mundo é os irlandeses só comiam batata, então a batata acabou e aí eles ficaram assim. Todos morreram por só terem batatas para comer. Mas nós cultivávamos milho, trigo, tínhamos gado, sabe? Todas essas coisas. Mas então os britânicos estavam basicamente exportando tudo isso para a Inglaterra à força, sob a mira de armas, para garantir que os ingleses fossem alimentados e cuidados às custas do trabalho árduo dos irlandeses. Havia comida suficiente, mas era levada embora. E isso foi em meados do século XVIII. Sim! Sim, e a população deles na Irlanda ainda não se recuperou? Certo. Ainda é menor hoje do que era antes da fome. Saudações aos que dizem: a Irlanda está cheia e odeiam imigrantes, idiotas. Elas só não comeram a comida mexicana certa. É o que precisam. Se você conseguir mais alguns lugares de burrito, de verdade mesmo, não Tex-Mex, mas de Jalisco de verdade. Sabe o que eu quero dizer? Aí eles vão falar, a gente pode aceitar alguns. Eu fui no Los Tacos número 1. Dizem que é um dos bons em Nova York. E eu pedi o de cato. Só porque eu pensei, eu devia. Parecido com aquela coisa do grilo que eu fiz. Vamos ver essa coisa maluca. Eu queria ter pedido frango ou algo assim. É uma novidade. Não aposte tudo nisso. Acho que é para vegetarianos. É tipo o cacto. Um é tipo, essa é a sua escolha. Quero te levar a um lugar interessante chamado Formiga Preta quando você voltar. Especialmente se gosta de experimentar comidas diferentes. Beleza. E eles são especializados especificamente em culinária antiga da Mesoamérica Central. Beleza. Onde muita coisa é feita com insetos. Beleza, boa proteína e insetos, supostamente. Sei que muitos conspiracionistas vão dizer os ricos querem que você coma insetos.
Não é sobre isso. Isso é algo antigo. Os ricos querem que você coma. Isso é uma conspiração. Não é teoria da conspiração. Ouvi isso. Muito engraçado. Está fechado? Não, o domínio deles, eles nem têm um site. Fui lá há cerca de 1 ano e meio. Não acredito que o restaurante Inseto fechou. Pela galera do politicamente correto? Cara, os elitistas querem que a gente coma isso, mano. Elitistas não querem que comamos insetos. É, isso é loucura, beleza. Para contextualizar, os britânicos, dependendo de quem você perguntar, tratam os irlandeses de forma injusta há muito tempo. Sim, já faz quase 900 anos. Podemos discutir sobre o tempo, talvez sejam 700 anos, quem sabe, né? Mas com o passar do tempo, na segunda-feira de Páscoa de 1916, aconteceu a Revolta da Páscoa. Sim, ocupando o correio, o que parece meio chato, sabe o que quero dizer? É um lugar bem entediante para ocupar se você vai começar uma revolução. Sim, sim, sim. O correio é, de certo modo, um lugar engraçado. Se em 6 de janeiro Trump falasse, vamos para o correio, todo mundo ia estranhar. O Capitólio está logo ali. Ele dizia, ninguém vai receber encomendas. O correio, e depois ocupando ele também, tipo, o correio é só aquele lugar onde sempre tem uma fila. Então, em que momento eles perceberam? Eles pensaram, nossa, a fila não anda nunca? E é só um monte de caras parados lá com armas. Nós estamos protestando. Eles ficam tipo, tá bom, a gente entendeu. Ninguém nem sabe que isso está acontecendo. Isso é hilário, mas esse momento é basicamente o nascimento do índice de rendimento acadêmico como movimento. Tipo, de uma forma formal. Sim, eu diria que foi tipo a primeira espécie de declaração de tipo, e você tem o seu próprio equivalente de tipo, a nossa declaração de independência, como a proclamação irlandesa dizia, este é o nosso país, uma república socialista de 30 países, certo? E eram todos professores, poetas e artistas. Isso faz parte de toda a mitologia irlandesa em torno disso. Nossa rebelião foi liderada por artistas, algo que acho que não funcionaria hoje. Tipo, se o 6 de janeiro fosse só poetas, eles teriam os mesmos tambores? Exatamente. Eu acho que seria muito passivo-agressivo. Eles iam pelo Capitólio e ficavam tipo... É. Seria meio fofo. E todo mundo fica tipo, Ah, mas basicamente tem um impasse, você pode dizer, nesse momento. na época, os líderes de 1916 do Levante da Páscoa não eram bem apoiados. A opinião popular não era que eles deviam fazer isso. Havia um sentimento geral de que os britânicos não eram ótimos, mas era possível aguentar. E eles eram vistos meio que como verdadeiros rebeldes, que estavam lutando mais por ideologia do que necessariamente pelo que o povo queria. E os britânicos chegam, tentam impedir. Eles conseguem. Sim, Eles acabam se rendendo e não parece o início de um grande movimento de independência, mas é porque atiraram em todos, o que mudou a opinião pública, como se tivessem apenas executado eles. interessante. Há uma bela história de Joseph Mary Plunkett. Não sei porque o nome do meio dele é Maria, mas é esse mesmo. E ele namorava uma moça chamada Grace Gifford, e eles eram tipo namorados de infância, né? Era tudo muito, muito bonito. E então ele foi e se juntou à Revolta da Páscoa em 1916 e não acabou bem. Todos eles são presos e estão na prisão, e então, enquanto estão na prisão, no dia anterior ele é levado para fora e executado, ele se casa com Grace Gifford. Porque ele disse, eu quero, casar com você é a última coisa que quero. Provavelmente há muitas músicas sobre isso. Tem uma chamada Graça e é uma música muito bonita. Música muito bonita. A relação dos irlandeses com a música é única. Não sei se existe igual em outros lugares. Obviamente, já falamos sobre música, mas existe uma conexão com ela de uma forma realmente interessante. Sim, sempre esteve no centro de tudo o que fizemos, inclusive politicamente. E por isso sei que são 900 anos. Porque somos muito bons nisso. Todas as músicas começam com algo como em 1604, sempre assim, esses são os anos. E essa porra aconteceu, beleza? Beleza, 1919. Começa oficialmente a Guerra de Independência da Irlanda, com o índice de rendimento acadêmico adotando uma estratégia simples. Não faça batalha em campo aberto. E você está enfrentando os britânicos, então você só ataca onde eles estão meio vulneráveis. Então você tem que encontrar, quartéis aqui ou ali, uma eliminação direcionada de, uma inteligência. E até mesmo em 1916 eu acho que foi taticamente o meio que cronometrado durante, a Primeira Guerra Mundial.
Porque os britânicos estavam, tipo, essencialmente distraídos ou, tipo, não tinham recursos para, tipo, se deslocar para a Irlanda, porque eles estavam lutando em, tipo, duas frentes diferentes. Então, meio que entraram pela porta dos fundos enquanto eles estavam lutando na Europa. Imagino que em 1919, tecnicamente, a Primeira Guerra Mundial já havia acabado. Mas eles foram devastados. Eles estão cambaleando por causa dessa guerra brutal em toda a Europa Ocidental. Isso é realmente interessante. Quero dizer, acho que a mesma coisa aconteceu com, tipo, o Haiti, por exemplo, conquistou a independência dos franceses após um grande conflito, não lembro qual, mas foi parecido. Eles estavam basicamente tão arrasados financeiramente, mas também militarmente por causa desse conflito, que o Haiti perguntou: podemos ser livres? E então eles lutaram por isso e conseguiram. Era tipo, agora é a hora, literalmente agora ou nunca. Mas eu não percebia que o índice de rendimento acadêmico tinha, taticamente, um pouco de guerrilha. É uma guerra muito de guerrilha, e tinha que ser assim. Porque essa era a única maneira, tipo, parecido com o Vietnã e tal. Se você tem um exército imperial enorme contra você, não dá pra simplesmente, sabe? É como um boxeador enfrentando alguém como Deontay Wilder. Você não pode simplesmente encarar e dizer, vamos pra porrada, tem que... Trapacear mesmo. Você tem que chutar ele nas bolas. Vou dar um jeito, sim. Então, eles estão pegando, tipo, entregadores, tipo, meninos de jornal, tipo, fazendeiros. Basicamente, qualquer lugar onde eles possam improvisar armas. Se encontrar em segredo, basicamente planejar essas operações, mais ou menos. E meio que começa aí, parece que simplesmente continua por todo o tempo. Como o século XX, como se fosse tipo um sanduíche. Então, 1921, me corrija se eu estiver errado, é quando acontece a partição e meio que surge uma República da Irlanda. A zona anglo-irlandesa. Sim, é aí que a Irlanda do Norte, de onde sou, é fundada. Quando tudo começa, é uma loucura, né? É um país de 105 anos, né? Então parece um país muito jovem e tem gente que acha que deveriam ter resistido mais. E o motivo pelo qual a costa nordeste da Irlanda, naquela parte nordeste da Irlanda, é mantida como parte do Reino Unido, é porque foi lá que a plantação mais bem-sucedida aconteceu nos anos 1600. Acho que sim. Diversos proprietários de terras escoceses e fazendeiros foram enviados para o norte da Irlanda e da ilha. Os irlandeses que tinham uma fazenda ou algo assim, eles ouviam: ok, essa não é mais a sua fazenda. Esses escoceses são os donos agora. Por isso meu sotaque é diferente do sul da Irlanda, pois é muito influenciado pela Escócia. Interessante. Eu sempre me perguntei o que era isso. É. Porque os norte-irlandeses são diferentes. É coisa de escocês. Isso faz sentido. Aquele momento em 1921 muda radicalmente a geografia, como uma partição. Basicamente, Um novo país é meio que... uma nova nação. Dois novos países, eu acho, meio que nascem. Você tem, tipo, né, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. E aí você tem a República da Irlanda. Também parece que isso se divide como a força. Tipo, você tinha essa força revolucionária unificada. Eles têm esse tratado. Algumas pessoas são a favor, outras são contra. E isso acaba criando uma divisão interna, quase dentro da própria resistência. Sim, e há um sentimento no Norte, tenho certeza, do lado dos republicanos católicos de que eles foram meio que abandonados. Sabe, como se o pessoal do Sul tivesse aceitado o que pôde e depois meio que deixado eles por conta própria. E foi realmente assim. Era um estado que foi projetado para sempre ter uma maioria protestante e sempre ser governado por protestantes. Tipo, todos os territórios de votação eram assim, tudo era manipulado e tudo funcionava desse jeito. E também acho que o voto era baseado em posse de propriedade, então você não podia votar, ou você tinha mais votos, ou o seu voto não valia tanto. Basicamente, se você não era dono da casa em que morava, Certo? e todos os proprietários de terras e imóveis eram protestantes que apoiavam os britânicos. O que é algo bem típico da Common Law britânica. É tipo, para votar, você tinha que ser um homem que possuía terras. E eles fizeram isso na América por anos. Então isso basicamente excluía os católicos de qualquer forma política de autodeterminação. Conquistar a liberdade pelo voto é usado como argumento de que, sem direitos políticos iguais, a violência política seria o único caminho possível. Muitos dizem que, em vez de violência política, devemos votar,
nos organizar e agir pacificamente. Mas e se não for possível votar? Certo, esse é o lance do Martin Luther King, né? Como é mesmo? A violência surge quando não há escuta, quando tentam o processo democrático sem sucesso. E se isso não está funcionando, que outras opções você tem para não ser esmagado? E então é razoavelmente pacífico, eu diria. Entre então e os anos 60, há pequenas campanhas ao longo da fronteira, inclusive nos anos 50. E então nos anos 60 é quando tudo meio que começa na Irlanda do Norte e tudo é inspirado uns nos outros. Há movimentos pelos direitos civis na Índia, depois Martin Luther King nos Estados Unidos da América e também os irlandeses. O movimento pelos direitos civis da Irlanda do Norte, que meio que deu início aos conflitos, foi muito inspirado pelo movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Interessante, eu não sabia disso. Nossa, uau. Existe alguma influência de música, cultura e, tipo, dos espirituais vindos dos Estados Unidos? Isso está conectado com os irlandeses? Eu não sei. Acho que havia um tipo de conhecimento compartilhado e uma consciência compartilhada de que, tipo, ao redor do mundo era algo assim, sabe? Direitos civis estão meio que na pauta e em disputa. E as pessoas lutam por isso e é possível. É tipo aquela coisa da milha em 4 minutos, né? Tipo, uma pessoa consegue, achavam que era impossível, e aí nos 5 anos seguintes, 100 pessoas conseguem também. E é meio isso. Você tem que sair da sua prisão mental primeiro, né? Antes de conseguir sair da prisão de verdade. Já comentamos sobre isso, mas pode ser útil para quem não conhece esse componente religioso e político, especialmente quem não cresceu com a visão de mundo cristã ou católica. Elas veem o conflito entre protestantes e católicos apenas como uma questão de dogmas, rituais ou teologia. Eles pensam: qual é a diferença? Você entende o que quero dizer? Por que católicos e protestantes agem tão estranhos entre si? É quase nada. É sobre a transubstanciação ou a divindade de Maria, o que está realmente em jogo. Sim. Você poderia explicar o componente católico, como ele está impregnado na cultura? Então, acho que você colocou muito bem no sentido de que essa questão católica e protestante meio que, né? É como se fosse um pretexto, como se simplesmente coincidisse com o que realmente acontece. O desacordo é mais político do que religioso, na verdade, mas acaba sendo político porque as pessoas foram discriminadas por causa da religião delas. Sabe aquele jeito em que os oprimidos acabam tendo que se definir pela coisa que o opressor usa para defini-los, e é isso que os une. Assim como no Oriente Médio. Você pode dizer, são muçulmanos contra judeus, o que até é verdade, mas não é a razão principal. Tipo, sabe o que eu quero dizer? Acho que até nesse ponto, tipo, sunita contra xiita, né? Tipo, você tem a violência sectária entre sunitas e xiitas. As pessoas perguntam, é só sobre a sucessão do profeta? Que a paz esteja com ele? Ou isso seria só um pretexto para outro conflito, que é o real motivo? Você tem o Irã, que é predominantemente xiita, e o resto do mundo árabe, especificamente a Arábia Saudita, que é predominantemente sunita, e a maioria dos árabes são sunitas. Mas você tem isso, assim como tem o Irã, apoiando grupos xiitas para desestabilizar outros países e obter acesso a minerais valiosos. Tudo isso mostra que essas questões atuam tanto como conflitos religiosos ontológicos quanto como conflitos políticos por procuração. A função era basicamente perguntar quem eram os irlandeses expulsos de suas terras. A terra foi dada aos escoceses. Foi como se protestantes escoceses viessem à Irlanda e participassem da colonização. E então, na verdade, durante a fome, existe uma expressão na Irlanda que diz que se você bajula os ingleses, as pessoas dizem que você tomou a sopa. Você tomou a sopa. E isso porque, durante a fome, se você renunciasse ao catolicismo e dissesse que era protestante, os ingleses te davam sopa. Uau, nunca ouvi isso antes. Então, se você bajulava os ingleses, ou tipo... Certo, você cede... Você se vende? Você cede, você aceita o que te oferecem. Bebedor de sopa? Você toma sopa, isso é ótimo. Adoro inventar novos xingamentos para as pessoas. Isso é uma das minhas coisas favoritas e ainda é uma referência obscura. Ninguém consegue responder. Uau, isso é fascinante. Parece que tudo ficou estável até os anos 60 e... Também, desculpe, o catolicismo foi ilegal em certo momento, acho que foi talvez na época de Cromwell, onde... E você tem esse tipo de situação. Você ainda pode ver esses altares secretos em florestas e lugares assim, onde as pessoas se reuniam secretamente para praticar o catolicismo. Caso contrário, seriam mortos ou enviados para a América. Nossa!
Isso já fazia parte de uma rebelião católica. Também houve a criminalização da língua irlandesa, que agora está passando por um certo ressurgimento, como a popularidade do irlandês. Do gaélico especificamente. Sim, e eu falei, estou inscrito para fazer um curso de língua irlandesa em janeiro, Nossa! por 2 horas nas noites de segunda-feira, Ah, que interessante. por cerca de 10 semanas. Quero dizer, isso não aconteceu com os escoceses? Tipo, antes da Batalha de Culloden, com os britânicos? Que eles proibiram, tipo, o tartan. Eles fazem coisas malucas e parece que eles proíbem. Tipo, a harpa foi proibida na Irlanda por ser considerada instrumento rebelde. A harpa, aquela em que você massageia a harpa. O instrumento é tocado por anjos. Só um monte de britânicos. Ah, não toque a harpa. Mas eu entendo, tipo, no sentido de que se você está tentando esmagar um povo ideologicamente, você precisa tirar deles a cultura. E tirar deles a identidade. Então eu acho que tem um grande movimento agora de que os irlandeses deveriam meio que recuperar sua identidade recuperando nossa língua. Existe um sentimento, e isso parece meio vago. Tipo, eu só falo inglês, não falo nenhum outro idioma. Tipo, sabe, aprendi um pouco de espanhol de turista, francês de turista, mas assim, eu falo inglês e só isso. É a única coisa que eu falo fluentemente. Mas ainda assim, existe uma sensação de que parece ser sua segunda língua. Sabe o que quero dizer? Tem algo em mim assim. E aí eu li sobre como funciona a língua irlandesa e você sabia que não tem? E os irlandeses falam inglês com a gramática do gaélico. Então, por exemplo, não existe palavra para sim ou não em irlandês, em gaélico. Então, se você me fizer uma pergunta tipo, você vai nesse show mais tarde? Eu responderia, eu vou. Você não pode dizer sim, sempre precisa usar o verbo. Por isso os irlandeses falam assim. Ah! Isso é fascinante. Eles são tipo, eu sou, eu não sou, você será, você não será. Uau! Não existe sim ou não, só esse tipo de... Tem outra interessante. Vi isso do Noel Gallagher. Ele disse algo tipo: sei que ele é de Manchester, mas acho que a família dele é irlandesa. Acho que a mãe e o pai dele são de Limerick. Mas ele diria algo como vou fazer ou algo assim. Tipo, eu nem sei exatamente como ele dizia, mas era algo como eu vou, tipo, eu não lembro exatamente o que era, mas era tipo, eu vou fazer. Também tem o lance de perguntar, tipo, você gostaria de uma bebida? Você quer beber? Os irlandeses provavelmente perguntariam, vai tomar uma bebida? Você está tomando uma bebida, certo? Só isso. Parece mais sugestivo, é algo tipo, você vai, sabe o que quero dizer? Tipo, você vai. É por isso que você bebe tanto. Faz sentido. Está induzindo a testemunha, né? Obrigado. Toda vez. Não é tipo, você quer beber? É. Você vai tomar uma? É. Porque são perguntas bem diferentes. Eu nunca quero beber, mas eu vou tomar uma. Você vai tomar uma. Bem, eu vou tomar uma. Você vai tomar uma. Está praticamente fora do meu controle, Não quero saber se você quer, mas se vai acontecer. porque eu não quero, mas vou ter. Isso é fascinante. Entendo como pode ser conflitante para um irlandês ao analisar sua história. Você só fala o seu idioma inglês, não fala a língua dos seus ancestrais, mas ainda assim fala de um jeito que, tipo, tem um elemento do DNA ainda presente. Linguisticamente. Hiberno em inglês é como as pessoas chamam hiberno. A Irlanda era conhecida como Hibérnia. Acho que foram os romanos que deram esse nome, que significa a terra do inverno eterno, porque eu acho que os romanos naquela época pensavam assim, esse lugar é horrível. É dramático, podiam só abrir uma sorveteria, como os romanos fazem. Isso é muito engraçado. Hibérnia. Por isso existe um time de futebol em Edimburgo chamado Hibernian Football Club, que representa os irlandeses na Escócia. Ah, interessante. É por isso, Não quero falar sobre futebol. Rangers Celtics protestante católico. é outro elemento de toda essa saga política. Sim. E quando eles jogam, é o clássico, é assim. Sim. É tipo uma rivalidade enorme. Grande rivalidade, violência ocasional e ódio intenso. E eu sou um grande fã do Celtic. Claro. Meio que você simplesmente é. Se você cresceu católico em Belfast, pode até apoiar um time da Premier League, mas torce mesmo é para o Celtic. Interessante. De forma passiva, é apenas parte de ser católico, como apoiar algo. Então parece que, basicamente, de acordo com minha pesquisa, basicamente os anos 60 acontecem. Católicos na Irlanda do Norte estão sendo discriminados ao longo da vida. Sem governo, sem moradia, você não pode ter nada, você está em um sistema de votação que é feito para te excluir. Vendo esse momento americano, os ativistas católicos na Irlanda pensam, chegou a hora. Em 1968, a polícia em Derry agrediu manifestantes dos direitos civis com cacetetes. Sim.
E as imagens agora estão rodando o mundo e as pessoas estão vendo isso. Porque eles marchavam de Belfast a Derry. Acho que esse era o plano e eles cantavam. Você comentou antes que era We Shall Overcome, que acredito ser uma música dos direitos civis dos negros. Ah, seria engraçado se isso continuasse agora, tipo, se houvesse outra campanha pelos direitos civis ou uma campanha maior para unificar a Irlanda. Mas a gente dizia, vamos ficar bem? Elimine eles, garotos. Tudo bem. Sim, daria certo. Vocês mandariam bem no rap. Bem Knickknap. Sim, tem alguns... Kojak, acho que Kojak é um rapper irlandês menos conhecido, de modo geral, mas Kojak é um rapper muito bom de Dublin. Ah, é mesmo? E ele tem, acho que ele não está recebendo. Quero dizer, Nick Cap é obviamente brilhante e está recebendo uma enorme atenção no mundo todo. Mas eu acho que tem mais. Tem também, e Jordan Adatunji, não sei se você viu, ele é de Belfast e foi indicado ao Grammy. Nossa. Acho que, isso é muito engraçado. Eu sei metade disso porque, na verdade, sai no dia 17. Na British Broadcasting Corporation, narrei um documentário sobre hip-hop da Irlanda do Norte. Sério? Que era muito estranho. Todo o roteiro era assim. Do Bronx a Belfast. Meu primeiro trabalho de dublagem foi muito engraçado. De vender crack, qual é a boa? É. Isso mesmo. Isso é ótimo, cara. Sotaques distintos, mesma luta, tudo isso. Ah, que interessante. Com o tempo, há esse ressentimento dos católicos na Irlanda do Norte. E então, o índice de rendimento acadêmico se divide no índice de rendimento acadêmico provisório, os provos. Então, o índice de rendimento acadêmico ainda está no Sul, como uma espécie de remanescente, tipo a velha guarda que lutou em 1916 e todas essas coisas. Mas sim, o índice de rendimento acadêmico provisório meio que decide que a luta armada e campanhas de bombardeio são o caminho, tipo, essa é a opção. Tem que haver um lado violento nisso, tipo, para lutar pela liberdade deles e pelos direitos deles. Principalmente por causa da 1968, pelos direitos civis. E eles tinham, tipo, você sabe, era um homem, um voto, todas essas coisas. E eles foram recebidos de novo com resistência. Você sabe, cacetetes, tijolos, violência. Então você pensa, se não pode votar nem protestar pacificamente, restam poucas opções. Esse seria o argumento. Então você tem o pró-reitor do lado católico, basicamente enfrentando o UVF e o Ulster Defense Association. Sim. E o UVF e o UDS realmente há escaramuças entre eles, ambos são grupos paramilitares formados por civis. Bombardeando como sorveterias e bares. Sim, onde os protestantes costumam ficar. Alvo nisso, onde os católicos costumam ficar, tipo, é meio que... Com o esforço deliberado de matar pessoas ou danificar propriedades, ou ambos. Acho que a posição oficial do índice de rendimento acadêmico é que nunca quiseram matar civis, apenas danificar propriedades. Por isso eles sempre ligavam antes. Antes de uma bomba explodir, eles avisavam: evacuem esse lugar, a bomba vai explodir em 5 minutos. As crianças também patrulhavam, batendo tampas de lixo para alertar sobre a aproximação. Como se exércitos estivessem chegando. Isso eram as mulheres e as crianças em áreas católicas de Belfast. Se o exército britânico entrasse para fazer uma batida, eles buscariam armas contrabandeadas ou esconderijos. Se as mulheres e crianças ouvissem eles chegando, pegavam tampas de lata e batiam no chão. Assim, todo mundo que estava fazendo coisa errada podia parar, era uma loucura naquelas vielas, tipo fileiras de casas em Belfast, onde todos os sótãos... Vocês usam a palavra sótão na América? Sim, a parte de cima da casa. Sim, todos estavam conectados. Se estivesse fugindo da polícia ou do exército britânico, podia entrar em uma casa, sair pela outra, descer a rua e sair por outra casa. Nessas comunidades, todos deixavam as portas destrancadas. Porque os meninos basicamente precisavam, tipo... entrar rapidinho. Entrar. E também eles simplesmente chegavam e diziam: aqui está uma arma, você pode enterrar isso no jardim? Nossa. E você meio que tinha que aceitar isso. Todo mundo fazia parte disso. Sim, era como se surgisse uma arma. Tipo, nos apartamentos Devis, que é onde... Você já viu Não Diga Nada? O programa de televisão foi exibido no Hulu, recomendo. Então tem um livro de um cara chamado Patrick Radden Keefe, que escreveu O Império da Dor, sabe? O livro sobre a família Sackler. Sim. Livro sensacional, virou documentário na Netflix. E ele escreveu um livro chamado Não Diga Nada sobre os Troubles, e é um livro fenomenal, e ele escreve para a New Yorker, eu acho. Muito disso acontece nos apartamentos Divis.
Uma arma era passada pelas janelas dos fundos de todos esses apartamentos, de um para outro. Não importava por onde entrassem, não conseguiam e iam para outro lugar. A arma sumia. Eles perseguiam armas que circulavam entre várias pessoas, Correndo feito o Salsicha e o Scooby-Doo, no conjunto de apartamentos. entrando por uma porta, saindo pela outra porta. Totalmente Scooby-Doo. Sorveterias turcas de sorvete? Achei que tinha pegado o sorvete. Sim, é um grande show de sorvete turco. Isso parece culminar na Sexta-feira Sangrenta. Então, o índice de rendimento acadêmico está lidando com informantes internamente? Eles estão, você sabe, eles estão. Eles têm um processo específico para quem vai para o lado britânico e segue jogando. Dedos duros e delatores é como chamamos isso. Delatores? Delatores, D-E-L-A-T-O-R-E-S, Delatores. O que é isso? tipo X9. Pode traduzir de outra forma ou só usar a palavra? Então, tipo, é basicamente pra quem gosta de dedurar alguém. Você está espalhando informações? É. Interessante. E eles foram tratados de forma bastante brutal, seja com um tiro no joelho, tipo sendo baleados na parte de trás do joelho, ou então levados para a fronteira ao sul, e se você fosse um informante, seu corpo seria jogado na beira da estrada, com um tiro na nuca, para mostrar, é isso que acontece. Se alguma mulher se envolvesse com o exército britânico, seria coberta de piche e penas. E, tipo, acorrentada a um poste de luz, coisas horríveis. E o índice de rendimento acadêmico, por mais que se argumente a favor deles ideologicamente, é inegável. Muitos deles eram, tipo, horríveis, verdadeiros psicopatas. E isso acontece em qualquer guerra. Acredito que a guerra atrai quem deseja cometer atrocidades e passa a ter justificativa para isso. Com certeza, além disso, há também componentes geracionais do trauma. Sabe o que quero dizer? Parece que as pessoas agem com violência e malícia. Eles mataram várias pessoas acusadas injustamente de informantes e torturaram para obter confissões. Se quiser, pode torturar qualquer coisa de qualquer pessoa. Isso não é uma informação confiável. O livro e o programa de televisão Diga Nada focam nessa mulher. Jean McConville, que é mãe de 10 filhos nos apartamentos de Vis, e ela... A história diz que havia um soldado que tinha sido baleado, tipo, na passarela do lado de fora da porta do apartamento deles. E ela saiu e, tipo, colocou um travesseiro debaixo da cabeça dele, basicamente, enquanto ele, tipo, morria. Nossa, Picharam na porta deles, amante da Brit e outras coisas, e isso se espalhou. Ela foi levada embora e, tipo, desapareceu. Então, acho que foram 13 pessoas que foram, como dizem, desaparecidas durante os conflitos onde elas estavam. Nunca deixaram os corpos na rua, nem foram mortas publicamente, simplesmente desapareceram. Às vezes, um cartão postal era enviado da Austrália e o índice de rendimento acadêmico espalhava desinformação. Era tipo, sim, ele está em Nova York, ou ele está na Inglaterra, tipo, já foi visto aqui, foi visto. ela fugiu de casa. Nós nunca. Sim. Tanto faz, mas houve uma grande campanha pelos desaparecidos para que seus corpos fossem encontrados. E então, pessoas como o Jerry Adams, que nunca esteve no índice de rendimento acadêmico, essa é a posição oficial dele, essa é a linha do Jerry Adams. Ele nunca esteve no índice de rendimento acadêmico mesmo, se você falar com qualquer pessoa que estava no índice de rendimento acadêmico naquela época. Ele estava no comando, mas não é político, então nunca pode admitir que esteve no índice de rendimento acadêmico. O Sírio faz o mesmo agora, dizendo, não fui eu. Foi outro cara, foi meu irmão. Então ele fazia parte de tudo aquilo. E Diga Nada é um livro e programa de televisão brilhante. Como em qualquer coisa histórica, tipo, as pessoas diriam que não cobre todos os aspectos. Não fala do jeito que eu gosto. Exato. É tipo, você esqueceu tal coisa, mas o livro já é enorme. Tipo, só dá pra colocar até certo ponto aqui. Então, sentimentos bem conflitantes sobre tudo isso. Onde o índice de rendimento acadêmico fez coisas terríveis, tudo surgiu de um movimento pelos direitos civis, sem as coisas terríveis acontecendo, sem as mortes de civis. Você eventualmente encontra seu ritmo? Os católicos conseguem igualdade de direitos? Você quer dizer que isso leva a uma Irlanda unificada inevitável? São essas perguntas para as quais você nunca terá respostas onde quer que vá. Tipo, você nunca vai saber, você nunca vai saber. Se tantas pessoas precisassem morrer, ou se metade desse número de pessoas morresse, você ainda teria conseguido alcançar a mesma coisa? Eles definitivamente mataram pessoas injustamente e tinham algumas pessoas horríveis. Essa é a natureza da guerra e do conflito. Eu vejo a história talvez sem emoção, talvez devesse ser mais emocional. Vejo apenas como o que aconteceu, certo? As forças revolucionárias americanas estavam certas em se rebelar contra os britânicos? Eu não tenho certeza se gosto, mas simplesmente é assim. É só. E civis morreram na Guerra Revolucionária Americana, provavelmente.
Tipo, foi um bom movimento que foi cooptado? Havia pessoas más em um bom movimento? Com certeza, de novo, é isso. Mas o cara, Fred Scapatici, que era conhecido como Faca de Bife, ele era o chefe do que chamavam de Esquadrão Nutting. O trabalho deles era identificar e eliminar informantes no índice de rendimento acadêmico. Acontece que ele era o maior informante o tempo todo. Tudo isso mostra o lado sujo e horrível da guerra. Ele passava informações o tempo todo para britânicos, como o Serviço Secreto, Divisão Especial e Exército. E ele dizia: temos esse cara na mira para ser morto por ser um informante. Os britânicos sabiam que aquela pessoa não era informante. Mas eles não impediram que ele matasse aquela pessoa inocente, porque isso teria revelado o principal informante deles no índice de rendimento acadêmico. Então, para manter o seu informante, basicamente, eles conscientemente deixaram civis inocentes serem torturados e assassinados. E tem uma ótima série de podcasts sobre isso chamada Steak Knife, mas é S-T-A-K-E Knife, tipo faca de cortar bife decapitando. Outro italiano. Outro italiano em Belfast. Nossa reputação não é das melhores. Mas ele apareceu recentemente. Há alguns anos ele apareceu em Guildford, na Inglaterra, e depois morreu há alguns anos. Uau. Cara horrível. Supostamente, a maneira como fizeram ele se tornar um informante, e eles tinham todos os tipos de métodos diferentes para fazer as pessoas se tornarem informantes. Foi que eles encontraram pornografia animal, tipo, nos computadores dele? Eles estão plantando coisas nos computadores deles? Não, ele realmente gosta de pornografia animal. Ok. Eles descobriam coisas sobre essas pessoas que eram motivo de prisão. Ele gostava de animais. Muito constrangedor. Acho que é uma mistura. Porque se são animais, precisamos... Acho que é um pouco dos dois. E aí talvez, não sei se ele é um daqueles que era. Alguns eram pedófilos e diziam: se você trabalhar pra gente... Você vai ter imunidade. É clássico, tipo coisa de informante mesmo. É exatamente o que você precisa, nós vamos te dar. Seja dinheiro, seja promessa de segurança, ou você é pego fazendo alguma coisa, e aí é tipo, ok, estão atrás de você, você pode ir para o programa de proteção à testemunha. Interessante. Agentes duplos, agentes triplos. Tem uma questão com o esquadrão de castração que vamos discutir. Já a Sexta-feira Sangrenta é esse momento... Então isso foi organizado, supostamente, segundo todos, por Jerry Adams Uau. e Brandon Hughes. Esses eram como os dois líderes da Brigada de Belfast. Supostamente, Jerry Adams sempre negou qualquer envolvimento com o índice de rendimento acadêmico ou com a violência relacionada ao índice de rendimento acadêmico. Ainda quero fazer shows em Belfast um dia. Ok, depois que isso sair e meu nome for difamado entre a classe política... Bem, o Jerry Adams vai te pegar? Eu não sei. Nós estávamos certos. Neste dia, eles plantam 26 bombas que detonam em 80 minutos. Eles estragam tudo. Ruas cobertas de fumaça, quarteirões fechados, parece zona de guerra. O índice de rendimento acadêmico diz que enviou avisos, mas... Eles erraram nos avisos. As pessoas dizem que os avisos chegaram tarde demais e no final 9 pessoas morreram, civis, adolescentes, 130 pessoas ficaram feridas. É uma zona de guerra. Horrível. É horrível. E o bombardeio deu aos britânicos justificativa para uma retaliação em massa. E eles dizem que isso não pode acontecer. 10 dias depois, o exército britânico inicia a Operação Motorman, maior mobilização militar na Irlanda do Norte desde a Segunda Guerra Mundial. Quando as tropas chegaram a Belfast, os católicos pensaram que seriam protegidos das gangues lealistas assassinas, pois era isso que mais temiam. E, as mulheres católicas levavam pra eles, xícaras de chá, biscoitos e coisas assim. E então ficou bem claro que não era pra isso que eles estavam lá. Uau. Não nesse momento, então, mas isso teria sido antes disso. Certo? Basicamente, tratores entram em áreas proibidas antes controladas pelo índice de rendimento acadêmico. Sim, então o índice de rendimento acadêmico montava barricadas e bloqueava ruas, algo assim. Qual era aquela zona? Era em Seattle? Sim, Chaz. Sim, a zona autônoma de Capitol Hill. Isso ainda existe? Não. Isso foi um movimento liderado por artistas. E É isso que acontece quando são poetas. durou 40 dias. Acho que foi algo parecido, trabalhe aqui. Se vocês quiserem entrar, vão ter que nos matar. E o Estado fica bem, a gente não quer matar vocês, então podem ficar com isso. Claro. Sim. Mas quando começam a nos matar, temos justificativa para agir como eles fizeram, demoliram tudo. E nesse momento, o índice de rendimento acadêmico é forçado a se adaptar. Controlar grandes áreas de Belfast já não é mais o caso. Eles precisam de novas armas, novas táticas e precisam de ajuda. Talvez de um homem chamado Muammar Gaddafi. Um salve para Gaddafi.
Então, Gaddafi, Grande, cara. A cirurgia plástica ficou boa até o final. quer dizer, Ele não foi o pioneiro do uso excessivo de Botox? Ele tinha uma aparência muito maluca. Coloca uma foto aí. ele parece o Donatello Versace no fim. Cara, parecia uma máscara de Halloween. É meio difícil, ele tá meio derretendo. Ele parece o Jafar de... É como Simon Cowell está hoje. Ei, aquele detalhe lá em cima, mais pra cima, sobe à direita. Ah, sim. Isso é muito irado. Sim, quero dizer. E com o seu exército de modelos sempre ao redor, parecia coisa de super vilão, mas as pessoas realmente o apoiam. Sim. Sem ironia, você está sendo sarcástico, mas essas pessoas o amam. Sim, não, com certeza. E eu acho que ele pode ser. Ele é meio que um exemplo de um desses caras que... Sim, sabe? Robert Mugabe começou como um lutador pela liberdade e direitos civis, mas depois enlouqueceu completamente. Bem, é assim que acontece, né? De novo, vou irritar os etíopes. Haile Selassie dizia: vamos retomar a Etiópia dos italianos? Você assume o poder, vira ditador e se torna semideus para os Rastafaris. Alguns tigríneos morrem de fome, depois alguns somalis. Essas coisas acabam se tornando... É quase... O poder absoluto corrompe, absolutamente. O que é isso? Saddam é do mesmo jeito. É em Jogos Vorazes, onde Katniss Everdeen mata o líder da revolução? Tipo, no primeiro dia deles. Eu não vi. Você não viu Jogos Vorazes? Eu tenho muita coisa pra colocar em dia. Eu sei que é um filme super gay pra ser, tipo... Não. Isso é irado. Isso não é Jogos Vorazes. Não assisti filmes. É. Aaron McCann me disse que você não assiste filmes. Não foi de propósito. É só como as coisas são. Aaron, qual é? Isso era entre nós. É toda uma questão. Olha, Ouvi dizer que você simplesmente odeia filmes e histórias. não é isso. Nem comece com isso. Tudo bem? Amo filmes e a narrativa. Contar histórias é minha paixão, mas não tenho tempo. Sempre estou ocupado. Você está em voos o tempo todo. Eu leio livros sobre a Líbia. Obviamente é isso que eu estou fazendo. Mas até esse ponto, Saddam, ele é tipo o partido Ba'ath do Iraque dizendo: ei, os britânicos estão ferrando com a gente. Podemos formar uma liga pan-árabe para expulsar colonizadores e salvar nosso povo. E você pensa, legal. Coisa de Primavera Árabe. Você coloca seus filhos no comando e eles passam a matar pessoas e sequestrar mulheres em casamentos. É tipo, acho que alguns descendentes do Saddam ainda estão por aí. Sim, quero dizer, Uday e Qusay morreram, mas tenho certeza de que ele tinha mais filhos. Alguém protestou contra algo recentemente, e foi engraçado porque disseram, o que essa pessoa faz é vergonhoso. Mas era tipo um dos sobrinhos de Saddam Hussein ou algo assim, bem louco. Então, você está do lado do bem, certo? Mas basicamente, Gaddafi nesse momento é o governante da Líbia. E o índice de rendimento acadêmico está procurando, eles precisam de algum apoio. E Gaddafi está completamente fora de controle. Nesse momento, ele está financiando o caos ao redor do mundo. Ele só observa e pensa, quem faz as coisas mais malucas? Pegue dinheiro, armas e faça o que quiser. E também incomodando os britânicos. É qualquer coisa colonial ocidental. Ele diz que isso está sob. Então ele está enviando armas para o índice de rendimento acadêmico como rifles, metralhadoras, mísseis superficiais estão sendo enviados. Por que o índice de rendimento acadêmico precisava disso? Você sabe o que eu quero dizer, não tem ataques aéreos em Belfast. Acho que se você vai conseguir isso, você sabe o que eu quero dizer. Acho que ele está... aposto que o maldito Jerry Adams estava com um lançador de foguetes. Ele não perguntou se eu queria um lançador de foguetes, só perguntou se eu tinha. Ele disse: vou ter um lançador de foguetes. Agora os carregamentos mudam a escala do conflito. E assim, a conexão líbia quase teve um momento para mudar tudo. Em 1987, um dos maiores carregamentos, 120 toneladas de armas, é apreendido pelas autoridades francesas. E isso quero dizer, uma grande perda, mas tipo, você tem que pensar que 120 toneladas de armas poderiam ter mudado todo o conflito. Loucura. É engraçado que eles tinham esses missionários indo pelo mundo, convencendo, tipo, eles vieram muito pra América e muito do, como é que chama? NORAD. Tem muita arrecadação de fundos feita na América pra causa. Tipo, em Boston e Nova York, tem todos esses. Interessante. Eles frequentavam centros comunitários irlandeses pelo mundo e, conforme o Estado, destacavam certos elementos. Tenho certeza de que já há igrejas arrecadando dinheiro. Com certeza. E se fosse um Estado mais progressista, eles enfatizavam o lado das lutas anticoloniais e dos direitos civis. Mas se fosse um Estado mais conservador, eles diriam algo como:
é um movimento republicano contra a coroa, nos mesmos ideais que fundaram a América, apenas inclinando-se mais para um lado ou outro. Recentemente, tive uma experiência maluca com Brandon Hughes, conhecido como O Escuro. Ele fazia parte da Brigada de Belfast e costumava servir na Marinha Mercante. E ele usou um navio de cruzeiro chamado Queen Elizabeth II para, transportar armas dos Estados Unidos para a Irlanda. E quando fiz meu show em turnê em Dubai, do qual me arrependo. Então, o Queen Elizabeth II, o Queen Elizabeth II. Esse navio de cruzeiro está simplesmente em Dubai, permanentemente, apenas lá nos cais. E meu show foi no barco, no Teatro do Barco. Então eu me apresentei no barco que costumava transportar armas para o índice de rendimento acadêmico. Quero dizer, essa é uma maneira bem boa de fazer isso. Sabe o que eu quero dizer? Que loucura. Como foi o show? Sim, foi divertido, meio louco, lugar estranho, sabe? 95% não são locais. Sim. E então tinham 2 pessoas de Dubai lá. E aí era só um monte desses professores irlandeses de camiseta que falavam: eu só tô tentando ganhar um dinheiro pra poder voltar e comprar uma parada maneira. É só isso. Lugar muito estranho. Eles conseguem todas essas armas, algo que muitos nem percebem. Eu mesmo só descobri isso ao pesquisar. Recebem armas de várias partes do mundo, principalmente dos Estados Unidos da América e da Líbia. Mas agora isso está causando um grande problema para os britânicos porque eles pensam: ok, temos essa força rebelde que nos odeia e agora eles estão recebendo um grande financiamento de governos estrangeiros. Isso é algo sério, não é pouca coisa, né? O fato de vocês chamarem de The Troubles é... Sabe o que é louco? E nunca foi declarado como uma guerra pelos britânicos ou por ninguém. Certo. Então é como se existisse nesse tipo de zona liminar, onde não tem as mesmas proteções legais. Tenho certeza de que você tem algo sobre o Domingo Sangrento aí. As pessoas que fizeram o Domingo Sangrento, que basicamente foi uma marcha pelos direitos civis em Derry, nos anos 70. E o exército britânico, especialmente o regimento paraquedista, abriu fogo na multidão, matando 13 pessoas. E foram, baleados pelas costas e todos estavam desarmados, blá, 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 blá. E o resultado do julgamento, que terminou há 3 semanas, hoje, 3 semanas atrás, foi esse. O regimento agiu de forma ilegal e matou aquelas pessoas de forma ilegal, mas eles não puderam prender ou colocar, eles não puderam prender ou condenar nenhum dos indivíduos. E eu fiquei bem, Como isso faz sentido? quem diabos? Quem fez isso? Quem fez isso? É só um pequeno mistério de assassinato. É, loucura. Então ele é conhecido como, Soldado F. O cara que fez isso. E o quê? Basicamente, eles não conseguiram provar absolutamente. Eu acho que era uma bala da arma dele, Acho que sim, sob o rigor da lei. No podcast, fiz uma brincadeira divertida, mas muita gente, como Soldado F, não gostou quando cantei Soldier Boy. Soldado F, veja-me arrasar, girar e atirar no manifestante aqui. Superman, você também atira no manifestante. As pessoas não gostaram. Por que não gostaram? Eles não sabem que você é a voz do hip hop de Belfast. Deviam entender a conexão. Do Bronx a Belfast. Isso é outra coisa que eu deveria... tem um problema. Quero deixar claro, não tenho conexão emocional com isso. Então, pra mim, isso é uma história. Existem pessoas que realmente viveram isso, que eu imagino que tem uma relação complicada com isso. Como você falou, é fácil ser distante e pensar: foi o que aconteceu, não importa o que deveria ter sido. E ainda há pessoas que estão esperando por justiça. E as pessoas odeiam o fato de Jerry Adams ser apenas um político agora, quando ele meio que construiu sua reputação às custas de pessoas que não têm nada. Lutaram pelo índice de rendimento acadêmico, acreditavam na causa e estiveram ao lado de Jerry Adams. E eles estavam sendo pagos. Basicamente o salário do índice de rendimento acadêmico, que é como se você não precisasse ter um emprego, podia passar todo o seu tempo trabalhando para o índice de rendimento acadêmico, mas não é muito. E essas pessoas agora vivem em apartamentos ruins e todos estão muito traumatizados. Além disso, uma coisa louca é falar sobre uma crise de saúde mental. Muitos dos homens e mulheres que estiveram envolvidos no conflito e no índice de rendimento acadêmico e tal, eles não podem fazer terapia porque os terapeutas no Reino Unido não têm, confidencialidade entre médico e paciente. Então, se você admitir ter cometido um crime... Eles têm que ir à polícia. Eu matei uma mulher e me sinto tão traumatizado por isso. Eles têm que ir à polícia. Uau!
Então todas essas pessoas não têm ninguém com quem conversar para processar essas coisas horríveis das quais participaram, presenciaram ou seja lá o que for. E eu acho que isso é enorme. Há um grande aumento de problemas de saúde mental e suicídio entre minha geração, nascida durante o cessar-fogo. Então, pessoas que não viveram o conflito, mas cresceram com pais que meio que não conversavam com a gente sobre a infância deles. E existe um distanciamento e quase uma culpa por não termos vivido aquela coisa horrível. É como as ondas de um conflito que se espalham pelas gerações seguintes. E sem falar, por exemplo, no estilo de criação de um pai e uma mãe traumatizados. É, Sabe, como a gente fala sobre crianças que foram criadas por pais da época da Grande Depressão, elas vivem uma vida diferente. E eu posso imaginar que seus pais, talvez não especificamente os seus pais, mas pais que viveram naquela geração, ainda criam filhos com esse trauma. Isso meio que é passado adiante sem o real experiência. São detalhes que você nem nota. Tipo, nunca fomos autorizados a ter brinquedos de arma. Nunca. Porque minha mãe e meu pai diziam, armas não são divertidas. Uau! Pois parecia que já tinham visto aquilo muitas vezes. Você ganha uma arminha de brinquedo e seus pais dizem não? Não usamos armas. Há fotos de soldados nas ruas de Belfast com crianças, algumas bem chocantes. Como um soldado totalmente equipado com uma automática Kalashnikov 47. Às vezes, só uma criança ficava ao lado deles e alguns soldados faziam isso. Deixavam as crianças segurarem armas ou fazerem o que quisessem. Era um lugar estranho para crescer. Olha só para isso. É tão recente, esse garoto tem, sei lá, 7 anos. Indo para a escola, com uma mochilinha nas costas. Um soldado britânico com a maior arma que já vi. A arma tem o tamanho de uma criança. É isso mesmo. Muito louco. Uau, muito louco. Mas aí as crianças também simplesmente jogavam pedras neles. Isso é uma coisa que as pessoas também não comentam. Motins são divertidos. Não participei, mas se você falar com alguém daquela geração envolvida nas brigas, saberá. Ou jogar coquetéis Molotov, bombas de gasolina ou coisas assim, dizem. Era emocionante e divertido. Isso é tão engraçado. Posso imaginar que é horrível. Posso imaginar uma energia que todos sentem, como em um show, numa roda punk, por exemplo, algo violento que muitos já vivenciaram. Mas vocês não estão tentando machucar uns aos outros, sabe? Vocês só estão putos e estão extravasando isso. E você se sente encorajado pela ideologia. Ideologia, Deus está do seu lado. Acho que isso é algo comum em guerras e coisas assim. É como as pessoas, especialmente homens entre 16 e 25 anos. Eles só querem, eles querem que alguém vá. Aqui está o que você precisa fazer porque há tanta energia e é como se eu precisasse estar fazendo algo e alguém diz, ok, aqui está. Acreditamos nessa causa justa. Por isso você deve lutar e servir ao seu país. Dedique-se totalmente, especialmente sendo um jovem de 16 anos. Graças a Deus. Tive o oposto. Aos 19 anos, pensava, Deus, o que estou fazendo? Preciso resolver isso. Eu teria adorado que alguém aparecesse e dissesse, ei, corre naquela direção, Pega esse tijolo, joga na janela. corre naquela direção, faz isso. Bem, é isso. Eu falo sobre isso o tempo todo. Mas, Sebastian Junger, ele é um jornalista de guerra, fez o filme Restrepo, que acho que ganhou alguns prêmios. Ele falou sobre transtorno de estresse pós-traumático, citando soldados que voltam da guerra no Oriente Médio para a América, e disse que o transtorno de estresse pós-traumático começa ao retornarem para casa. Sim. E que não é necessariamente por causa disso, é claro que tem a ver com o que eles fizeram, o que eles vivenciaram e pelo que passaram, é mais pela perda do apoio. Você sai e não está mais com quem te entende, nem se sente competente. Você foi treinado para um trabalho específico e era o melhor da sua unidade para fazê-lo. E agora você está nos Estados Unidos com seu filho, seguro e blá blá blá. Esse é todo o seu valor próprio. Eu sou o cara que consegue fazer isso. Sim. E então você perde o seu propósito? Você não é mais necessário? Você sente que seu propósito se foi. Seja lutando pelo seu país, lutando contra o terrorismo, lutando, sabe, para fazer seus filhos irem para a faculdade, seja qual for o seu objetivo. E agora você está de volta à América, sentindo que Eu acredito que muitos homens em Belfast sentem isso. havia uma unidade. Quero dizer, os franceses são notórios pelos seus protestos. E como o protesto dos coletes amarelos que estava acontecendo em Paris, sabe, por compensação aos trabalhadores, mesmo depois que o governo francês fez concessões para apaziguar os sindicatos. Eles continuaram protestando, Sim. porque só queriam ficar juntos. Por 3 meses depois do Eles perguntavam por que vocês protestam? Eles diziam, nossas necessidades estão satisfeitas, mas esse é meu povo, é o que faço. Viemos aqui todo sábado para isso.
Tipo, o índice de rendimento acadêmico era como uma coisa de comunidade social para muita gente. Isso também estava ligado à igreja. Hoje em dia as pessoas não são assim, por isso vou acabar ficando super religioso. Agora sim, estamos falando sério. Lá vai você. Vai virar um homem da igreja? Sim. Também. Me desculpe pelo meu. Tudo bem, eu gosto, é empolgante. Minha ereção. É só um pequeno inchaço, porque fica ali, está tudo bem, e então simplesmente enlouquece. Mas é muito. Você pode destacar pontos positivos. Nunca usei um desses pequenos, eu gosto deles. O baixo, como é que chama, né? Aquele negócio de banco de perfil baixo. Nova edição. Aí está. Não está baixo o suficiente. Greves de fome também são um ponto interessante. Anos 80. Conhece Bob Sands? É muito familiar. Isso é ensinado na minha. Meu tio-avô serviu no funeral dele. Você está mentindo. Pai Liam Mullen. Esse é meu tio-avô. Uau. E batizou também Liam Neeson. O quê? Sim, o mesmo cara. Uau. Esse é o seu tio-avô? Sim. Isso é loucura. Sim, o irmão da minha vovó. Então, você poderia explicar quem é Bob Sands? Bob Sands, um garoto de Twin Brook, é como ele é conhecido frequentemente. Ele foi um membro do Índice de Rendimento Acadêmico e havia algo chamado internamento, que basicamente significava que você podia ser preso sem julgamento sob suspeita de fazer parte do Índice de Rendimento Acadêmico ou de um grupo paramilitar. Esta é especificamente a prisão Maze. Sim, e depois tinha... Eu sou meio ruim de lembrar de todas essas coisas. E também tinham os H-Blocks. E basicamente, o que os prisioneiros queriam era status político, porque eles queriam ser vistos como lutadores pela liberdade e prisioneiros políticos, pois lutavam por um objetivo político. Mas Margaret Thatcher era totalmente contra. Acho que ela acabou se envolvendo nisso, e isso foi um incômodo constante para ela. E eles tentaram, e o índice de rendimento acadêmico tentou explodir ela e chegaram muito perto, certo? O atentado de Brighton, tem um ótimo livro sobre isso. Chama-se Matando Thatcher. Acho que vai virar série, senão tentarei transformar em uma. Isso é fascinante. É triste porque cada capítulo parece estar na delegacia tentando achar quem causou a explosão, e aí vem o próximo. Você é o cara que está plantando a bomba e tentando não deixar suas digitais em lugar nenhum, fazendo todas essas coisas? Consegue imaginar uma série sobre um plano de bomba, mas em cada episódio, em um episódio, você está, acompanhando o lado da bomba. E então você está do lado de fora. Acho que seria interessante alternar os pontos de vista em cada episódio. Seria uma forma legal de... Principalmente se mostrar os objetivos reais de cada um em ambas as perspectivas. É. Tipo, o que eles acham que estão fazendo. Porque aí você meio que deixa a situação assim, tipo, eu entendo os dois lados. E aí, no livro, isso é feito de uma forma muito, muito boa. Mas enfim, Bem, basicamente, existe um plano para assassinar Margaret Thatcher. O membro do Índice de Rendimento Acadêmico, Patrick McGee, se hospeda em um hotel e trouxe componentes para uma bomba de retardo longo. E ele montou a bomba no 6º andar e depois a escondeu no banheiro. desparafusou o painel da banheira bem ali embaixo. O objetivo é atacar o hotel à noite. Margaret Thatcher está no 1º andar. Mas o projeto deixou os interiores vulneráveis. Cada banheiro ficava diretamente acima do outro em um eixo vertical reto, o que significa que, se a estrutura falhasse nos andares superiores, ela desabaria sobre os andares inferiores. Às 2h54 do dia 12 de outubro, a bomba explodiu, destruindo a espinha central do hotel e causando o desabamento dos andares do 6º ao 1º. Mata 5 pessoas. Margaret Thatcher sobreviveu apenas porque estava acordada na sala de estar, revisando seu discurso para a conferência, enquanto seu marido, Dennis, já tinha ido dormir. O banheiro está destruído, como dá pra ver. Se ela tivesse ido ao banheiro, estaria morta. Louco. Ela realmente estaria morta. Às 9h30 da manhã, horas após o resgate começar, ela insistiu em manter a conferência como planejado. Mas a mensagem do índice de rendimento acadêmico? Acho ela horrível, mas essa foi postura de chefe. É coisa de Trump mesmo. Falar o que quiser, levar um tiro e ainda se levantar. Visualmente isso diz muito. Sim, isso manda um ataque bem claro. Sim, isso foi após as greves de fome, pois achavam que ela deixou as pessoas morrerem por não aceitar que fossem tratadas como prisioneiros políticos. Ser prisioneiro político significa não precisar usar uniforme de prisão. E você pode se associar livremente e se misturar entre si, conviver juntos. Mas então ocorre uma grande fuga da prisão que não chegamos a abordar totalmente. Muitos prisioneiros do índice de rendimento acadêmico recusaram o uniforme da prisão e ficaram conhecidos como homens do cobertor. E eles fizeram o protesto do cobertor, onde só usavam seus cobertores, e depois teve o protesto sujo, onde eles se recusavam a tomar banho e também a usar o banheiro.
Então eles espalhavam suas fezes pelas paredes e isso é uma loucura. Se você procurar uma foto do protesto sujo nos blocos H, acho que é nos blocos H ou algo assim. Cara, parece horrível pra caramba. Aquilo é merda deles por toda a parede. Não é nojento pra caramba? Caramba! E qual é a ideia de que esse protesto enviaria uma mensagem para os britânicos? Para dizer algo como: Ei, Acho que é assim. Se nos tratam como animais, agiremos como tais. E só porque, tipo, só causar o caos? vai ser horrível. É, só tornar isso realmente, realmente horrível. Depois, de forma similar, houve a greve de fome. Acho que eles se revezaram e iniciaram a greve. Uma pessoa começava e uma semana depois, outra começava. E a ideia era, acho que todos tinham que assinar um documento dizendo: estou pronto para morrer, tipo eu vou. Eu não vou comer até morrer. E muitos deles fizeram isso, quero dizer. Sim, e a ideia era escalonar o início da greve de fome. Era para que eles morressem, para que não morressem todos de uma vez. Basicamente, para que fosse semana após semana após semana, para aumentar a pressão e pressão sobre a Thatcher. Acho que Bob Sands ficou uns 66 dias em greve de fome. É loucura. Você começa a ficar cego e seu corpo se consome totalmente. Sim, então ele morreu. Acho que não fizeram alimentação forçada. As irmãs Price, filhas de Price e Marion, apareciam muito, mas não falavam nada. Elas fizeram greve de fome na Inglaterra porque foram colocadas em uma prisão masculina e queriam ser enviadas de volta para uma prisão em Belfast. Porque elas colocaram uma bomba no Tribunal de Magistrados em Londres. E foram alimentadas à força durante a greve de fome. E então elas ficaram muito perto de morrer, e aí foi como se tudo esfriasse. Acho que, por serem mulheres, teria sido visto como algo muito pior deixá-las morrer da mesma forma. Mas então sim, foram 66 dias, é legal. Sim, isso foi em 1981. Bob Sands morreu em greve de fome, e acho que foram 12 grevistas de fome que morreram. Acho que posso estar muito enganado quanto a isso, mas aquilo parecia um grande momento. Bob Sands também foi eleito enquanto estava na prisão. Certo, Acho que era o estado de Fermanagh. Ele virou membro do parlamento mesmo preso. E isso legitimou bastante. Tipo, claro, ele é um prisioneiro político. ele é literalmente um político. Ele é um político, um político eleito. Isso foi uma tentativa de ajudá-lo? Ou foi apenas uma demonstração de solidariedade entre as pessoas? Acho que foi uma tentativa de ajudá-lo de certo modo. Conseguir o status de preso político? Sim. Interessante. E então isso... Foi uma legitimação. Esse foi o momento em que o Índice de Rendimento Acadêmico Provisório adotou essa tática. Como o Armalite e a urna, então o Armalite é um tipo de armas, eu acho. Eles queriam, combinar tanto as campanhas violentas deles quanto uma abordagem mais política para tentar serem eleitos. E eles estão conseguindo mais acesso político agora do que conseguiam nos anos 60? Sim, eles estão praticamente sendo eleitos. Em certos lugares que são redutos católicos e meio que se reunindo com os britânicos para tentar encontrar uma maneira de acabar com esse conflito gradualmente durante todo esse processo. Certo? E então, os atiradores de elite de South Armagh. Sim. Isso não era algo com o qual eu estava familiarizado. No início dos anos 90, o índice de rendimento acadêmico precisava de métodos que não envolvessem grupos, bombas ou alto risco. E então eles começaram a formar essas unidades disciplinadas que podiam operar silenciosamente e usar esses rifles de precisão Barrett 50 calibre. Como no Call of Duty 4. Sim. Guerra moderna. Irlandeses compram atiradores de elite legalmente nos Estados Unidos da América usando pessoas com ficha limpa que apoiam a causa. E então eles enviavam as armas para o exterior, levavam os rifles para a Europa e depois contrabandeavam para a costa irlandesa usando barcos de pesca. E então, uma vez que estavam na Irlanda, as armas eram escondidas em edifícios rurais, e com os rifles no lugar, o índice de rendimento acadêmico formou 2 equipes dedicadas de atiradores de elite. E quando as equipes de atiradores de elite disparavam, era sempre durante esses pequenos movimentos previsíveis dos soldados e sem nenhum aviso real. O primeiro foi o ataque do atirador fantasma em maio de 1990, perto da vila de Keady. Eu não sei como você está soletrando isso. Keady. Eu diria talvez Keady. Keady. Sim. E a patrulha dos fuzileiros reais das Terras Altas parou perto de um posto de controle e matou um dos soldados imediatamente. Depois outro ocorreu em 93, perto de Crossmaglen. Crossmaglen e uma das cidades mais fortemente militarizadas da região. Além disso, se você não foi, como muitos que ouvem,
Provavelmente nunca esteve em South Armagh. Não sei explicar como é dirigir lá com aquelas árvores altas, tudo floresta e rural. Tipo, só de pensar em ser um soldado britânico patrulhando por lá naquela época é que é conhecido como terra de bandido, perto da fronteira. Pensei, Armagh fica lá e é como se eu pudesse, tipo, não consigo imaginar o quão assustador seria simplesmente não conhecer o terreno. Esses atiradores de elite conhecem todos os cantos dessas linhas horríveis? Vietnã, complicado, né? Uma população local usando todas as táticas possíveis. Essa patrulha deveria passar e limpar tudo. Pode haver um atirador de elite ou uma bomba embaixo, você não sabe. E eu não percebia que tudo isso estava acontecendo lá e ninguém nem sabe quem é essa pessoa. Então tem gente que associa isso. Tem vários nomes diferentes. A família Carahern. Cara, é isso. Não sei nada sobre eles, mas dizem que a família estava envolvida nessa operação. E eles só o chamavam de atirador de South Armagh. Eles eliminavam unidades britânicas e avançavam rapidamente até meados dos anos 90, chegando ao Acordo da Sexta-feira Santa. Governos britânico, irlandês e diplomatas dos Estados Unidos da América estão conversando. Clinton se aproxima. A liderança do índice de rendimento acadêmico percebe que pode lutar indefinidamente sem unificar a Irlanda, enquanto o governo britânico entende que nunca eliminará o índice de rendimento acadêmico. Você pode controlar, mas a resistência estará lá. Ideias não podem ser destruídas. As comunidades católicas e protestantes estão exaustas após décadas de violência, e mães de ambos os lados enterram seus filhos regularmente. Em 1994, o Índice de Rendimento Acadêmico declara um cessar-fogo, mas, como muitos, não foi permanente. 2 anos depois, em 1996, há um atentado do Índice de Rendimento Acadêmico que explode em Canary Wharf, em Londres, matando 2 pessoas. Qual a data em 1996? Eu não tenho a data exata aqui. Só o ano em que nasci e fico pensando se nasci em um dia de grande explosão. Você pesquisou sobre Canary Wharf e o atentado à bomba lá em Londres? Eu morava perto de lá. Sério. 9 de fevereiro. 3 meses antes de eu nascer. Eu foda-se, cessar-fogo, cara. Você não entende o que a gente passa e as pessoas estão exaustas. Em 1997, o Índice de Rendimento Acadêmico anuncia novo cessar-fogo, o que leva ao Acordo da Sexta-feira Santa em 1998. E o acordo, basicamente, estabelece um governo de divisão de poder, onde nacionalistas, católicos e unionistas protestantes compartilham o controle político e agora também a polícia. O policiamento foi reformulado pelo relatório Patton, trazendo novas regras de supervisão e treinamento. E então a Real Polícia do Ulster... A Royal Ulster Constabulary virou a polícia do Serviço da Irlanda do Norte, Polícia da Irlanda do Norte. Sim, ainda é assim hoje em dia? Sim, foi engraçado. Em 2020, muita gente no Reino Unido dizia Deus. Imagina se a polícia do Reino Unido tivesse armas igual a da Irlanda do Norte. Então, eu sempre tive, polícia com armas. Policial com uma arma. Isso é e nossos carros de polícia parecem insanos. Sério, as vans da polícia. É militarizado. Sim, todos são blindados, à prova de bomba até hoje. Parecem coisas malucas. Sempre acho engraçado as vans da polícia em Londres, pois parecem ônibus escolar. É hilário. Sim, a polícia britânica é meio fofa. Eles estão sempre dirigindo por Belfast o tempo todo. Uau. Meio doentio. Quer dizer, Deixa eu importar um deles. Sim, quero pegar um ou transformar um desativado em van de sorvete. Não seria divertido? Seria incrível, cara. Isso é fascinante. O acordo prevê que o futuro da Irlanda do Norte será decidido só com o consentimento da maioria. Isso significava que católicos não unificariam a Irlanda pela violência. Eles precisariam que a maioria na Irlanda do Norte votasse a favor, o que impedia os protestantes de manter os católicos fora do governo para proteger a União. Teria que haver uma divisão e não é perfeito. Mas, de certa forma, dá algo para os dois lados. Algumas pessoas odiaram isso. Algumas pessoas ainda odeiam isso dos dois lados. Posso imaginar. É uma boa negociação quando ambos os lados ficam irritados. Quero dizer, Você transmite isso pra... E então você tem o descomissionamento, que é basicamente se livrar das armas. Então, o general John D. Chastelain, com quem eu não estou familiarizado, ele lidera um dos grupos do Índice de Rendimento Acadêmico para destruir seus estoques, certo? Ele integra o grupo externo que observa o Índice de Rendimento Acadêmico destruir estoques, enquanto lealistas descartam armas. Mesmo após o Acordo da Sexta-feira Santa, ainda se discute a profundidade da infiltração britânica.
como o índice de rendimento acadêmico era estruturado. E ainda há muitas perguntas pairando no ar sobre se o índice de rendimento acadêmico ainda existe. Ainda, sabe, existe? Esse tipo de força rebelde ainda existe nos bastidores? Nas palavras de Jerry Adams, eles não foram embora, sabe? Sim, e o que eu imagino que causa muito estresse e tensão. Sim, eles ainda estão por aí, tipo, ainda estão, na verdade, menos agora. Eles meio que foram comprados. Eles gerenciavam várias empresas de táxi e havia muito crime organizado dos dois lados. O que antes eram organizações paramilitares, agora viraram esquemas de proteção, sabe? Eles meio que... ou tráfico de drogas e coisas assim. Interessante. E eles meio que, por um tempo, o índice de rendimento acadêmico agia como se estivesse policiando comportamentos antissociais. Seria dar tiros nos joelhos de quem estivesse, por exemplo, fazendo rachas, roubando, pichando ou traficando drogas. Quando você diz tiros nos joelhos... Você quer dizer levar um tiro no joelho, né? Por isso o grupo Kneecap tem esse nome. Sim, eu estava contando isso para Davi. Isso também é um termo gaélico. Então... Nicapan, você já ouviu falar disso? Não? Isso é algo que eu encontrei na Wikipédia? Ok, deixa eu mostrar aqui. Você está procurando. Ok, só um segundo, deixa eu pegar isso. Aqui. Desculpe, meu gaélico não é perfeito. Já ouvi pessoas dizendo como garlic. Não é garlic. Você já ouviu isso antes? Guelga, né? Algumas pessoas chamam assim, é tipo... porque existem dialetos. No dialeto de Ulster, você chamaria de língua gaélica. Mas no sul, eles chamavam muito mais de Gelga. Gwilga. Então, existe uma frase irlandesa, Nichegaeapaime. Nichepaime. Não sei como se pronuncia, mas basicamente quer dizer acho que não. Ah, que divertido. Eles tiram o nome de um trocadilho com kneecapping, que significa levar um tiro nos joelhos. Mas também dessa expressão irlandesa que é tipo, sei lá. E eles dizem que é intencionalmente irônico que o grupo, sabe, cante sobre coisas que poderiam fazer a gente levar um tiro no joelho. Eles fazem isso. O índice de rendimento acadêmico não gosta. Mas eles nunca vão dedurar. O que é engraçado. Porque as pessoas acham que, tipo, Kneecap é uma banda pró-índice de rendimento acadêmico ou algo assim, mas o índice de rendimento acadêmico não é fã deles. Eles falam demais sobre drogas. Ah, interessante. Isso vem de um sentimento católico de tipo... Sim, está mudando um pouco. conservador? Ou qualquer coisa assim, mas Kneecap era um tipo da minha idade, de Belfast. Eles são bebês do Cessar Fogo, exceto George A. Hughes e Disc Jockey Prove. Interessante. Quem gosta do professor de música... É por isso que ele usa o balaclava, porque ele era professor e não queria ser demitido. E então ele foi demitido. Eles o encontraram. Acho que ele precisava sair do ensino de qualquer jeito. Provavelmente está certo. Tem que fazer. Você vai ser banido do Coachella? Vai ser difícil fazer provas finais do semestre enquanto você está em shows. Fico curioso, qual é entendo que as pessoas são diferentes, mas entre você e o pessoal, a ideia americana do Irish Car Bomb. A bebida. É bem louco chamar assim, tipo, a gente não tem bebidas chamadas 11 de setembro. Como seria? Tem uns shots alinhados, você derruba todos. Eles caem juntos. Mas tipo, eu tô curioso, como a gente falou. Eles caem de um jeito bem assim. Perfeitamente no próprio espaço, em queda livre. Estranho, né? E tem uma bebida ao lado que cai sem ninguém tocar. Isso é tão esquisito. O cara até pediu seguro contra terrorismo. Realmente, é muita coisa. Esse é um podcast diferente, mas é uma coisa interessante porque eu fui pra faculdade na Flórida. Tem um bar irlandês perto da gente que eu ia o tempo todo e eles faziam esses car bombs. Você coloca o shot sobre a Guinness, bate na mesa, ele cai e é divertido. Vocês conversam sobre isso? As pessoas têm consciência? Nós odiamos irlandeses americanos. Os irlandeses realmente odeiam os irlandeses americanos. Vocês, não você especificamente, mas os irlandeses americanos são tão racistas, tipo, tão obcecados em serem irlandeses de um jeito tão estranho, mas parece que usam isso. Acho que o principal motivo pelo qual odiamos é que os irlandeses americanos usam sua identidade irlandesa para justificar o racismo deles. Há livros interessantes sobre como irlandeses eram enviados como servos contratados e colhiam algodão junto com escravos africanos na época. Mas eles podiam, tipo, trabalhar para conquistar a liberdade. Eles nunca foram considerados propriedade e nunca foram, tipo, possuídos daquela mesma forma. Mas tem um livro chamado Como os Irlandeses se Tornaram Brancos. E a forma como os irlandeses meio que conquistaram seu status na América foi sendo mais racistas com os negros. Interessante. Agindo como pelo menos não somos eles. Por isso, todos os irlandeses são policiais ou estão no governo Trump. Mas eu gostaria de manter meu visto. Isso é interessante, faz parte da natureza da coisa.
A luta de classes é isso. Se você consegue fazer com que todas as pessoas da classe mais baixa se odeiem, Com certeza, dividir para conquistar. é como, sabe, o irlandês pobre e o cara afro-americano pobre têm muito mais em comum, mas enquanto eles se odiarem. Bernadette Devlin de Darren estava lá na época. Acho que ela foi a pessoa mais jovem eleita para o parlamento na história do Reino Unido, e ela fazia parte daquele movimento dos direitos civis em Derry. Acho que ela participou tanto da primeira marcha quanto da do Domingo Sangrento. E um dos políticos conservadores na Câmara dos Comuns ficou falando por cima dela, falando sobre o que aconteceu no Domingo Sangrento. Ele não estava lá, mas ela estava e atravessou a Câmara dos Comuns para dar um tapa nele. Não, quando foi isso? Ah, deve ter sido nos anos 70, uau, ou talvez nos anos 80, e ela foi levada de avião para lá. Ela era uma grande heroína entre americanos irlandeses e irlandeses americanos. Ela recebeu a chave de Chicago e a entregou aos Panteras Negras. Uau! Isso é tão ruim. O que é mais, como você sabe, solidariedade simbolicamente. Exatamente. O ponto dela era que tinha um problema real com os irlandeses americanos sendo racistas. Ela dizia: as pessoas negras estão do nosso lado. Elas estão lutando com o que nós estamos lutando. Se você apoia a nossa causa, também deveria apoiar a causa do movimento dos direitos civis para as pessoas negras nos Estados Unidos. Ah, isso é interessante. E isso foi algo enorme. Uau, tinha algo? Claro, em 1h30 não dá para abordar todo o conflito e problemas. Há algo que discutimos ou não discutimos que vale mencionar antes de encerrar, ou que as pessoas deveriam explorar por conta própria? Eu diria, por exemplo, recomendações de livros como Matando Thatcher são brilhantes, e também Diga Nada, que tem uma versão em livro porque é um livro bem volumoso. Mas também tem uma série de televisão que é realmente muito boa. Eu acho que a série de televisão é muito bem feita, o livro é bem pesquisado e a série se baseia nele. Não creio que eles fariam uma série de televisão tão bem pesquisada sozinhos. É porque o livro é realmente muito bem pesquisado, então isso acaba sendo transmitido de forma muito boa. Eu acho que um grande equívoco é que o índice de rendimento acadêmico era o grupo terrorista ou o grupo paramilitar. Mas, é interessante aprender sobre isso, sabe? Entre os unionistas e protestantes, existiam outros grupos paramilitares como o UVF e Ulster Defence Association. Eram usados pelo exército britânico para fazer tarefas que não podia assumir publicamente. Certo? E quero dizer, meu programa fala muito sobre isso, na verdade. Estou preparando uma turnê pelo Reino Unido e Irlanda, que depois trarei de volta à América em maio. Apresentei isso no Union Hall recentemente. Legal. Chama-se Você Não Pode Dizer Mais Nada e aborda o crescimento após conflitos, além da ideia de comédia ofensiva. Há várias questões sobre o Oriente Médio e como elas se relacionam. Mas sugiro que venha falar comigo. Como especialista no assunto. Sim. E se você quiser isso de uma forma fácil de entender? Sim. Isso é verdade. É engraçado. No programa, digo que não sei disso, sou o Tom e poderia perguntar aos meus pais. Mas eles são, da geração do não fale nada, claro, então eles não falam sobre isso. Você não pode mais ficar em silêncio. Exatamente. Isso é ótimo. Bem, Vitório, muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Foi fantástico. E sim, confiram o Vitório. Eu vou... Links na descrição, confiram. Obrigado por acompanharem mais um episódio do Camp. Vamos repetir isso quando você voltar, irmão. Massa. Vamos te levar para Dublin. Estou ansioso por isso. Vamos fazer isso. Ao apoiar, se inscrever e curtir os vídeos, você me ajuda a perseguir meus sonhos, sustenta o estúdio e mantém tudo funcionando. Agora, vamos voltar ao show.